quando nós temos boas notícias, algo agradável a falar, o nosso desejo é sempre compartilhar, não é verdade? E em relação à palavra do Senhor, qual é o seu desejo? Qual é a sua intenção? Você tem o desejo de compartilhar essa mensagem? E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje na nossa lição, com o tema Partilhando a Mensagem. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da IBD da Igreja Evangélica Congregacional Parque da Luz, aqui em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa aula. Hoje nós vamos estar falando do tema Partilhando a Mensagem, onde que eu creio que já pelas outras lições você já identificou que nós temos uma missão aqui na Terra. Nós vamos continuar falando dessa missão, falando de propósitos, mas propósito, uma missão que nós temos é de compartilhar e de partilhar da mensagem que Deus entregou a cada um de nós. E para nós iniciarmos esse estudo, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 15, ou versículo 15 a 16. E o texto ele diz assim: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Nós podemos dizer, declarar que nós temos uma missão. Deus nos entregou uma missão, a qual que seria essa de compartilhar a mensagem. E nós temos, essa não é uma missão qualquer, é uma importantíssima missão que todo cristão deveria entender e abraçar, essa ideia de cumprir essa missão. Todo cristão, queridos, ele é enviado para cumprir, se assim eu posso dizer, seu propósito, também para cumprir, ele é enviado ao mundo da mesma forma que Cristo foi enviado para cumprir sua missão. O próprio Jesus não disse que ele tinha uma missão na terra a ser feita, um propósito a ser realizado. Assim também todo cristão tem seu propósito, tem sua missão para ser realizada. E o texto de João 20, 21 vai dizer assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha só, Jesus está falando que da mesma forma que Deus o enviou para cumprir a sua missão, ele também passa, a partir do momento em que nós passamos a crer nele, nós também somos enviados para cumprir essa missão. Ou seja, quando você e eu um dia nós levantamos a mão e aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, dali em diante nós já recebemos a missão de propagar o Evangelho, de cumprir o ID, de cumprir essa missão. E o desejo de Deus para a nossa vida e o que Ele quer é que nós venhamos resgatar pessoas da condenação eterna, para que essas pessoas elas tenham vida eterna e para que elas tenham o seu relacionamento restaurado, uma reconciliação com Deus. O desejo de Deus é nos usar. Olha só como é que você e eu somos importantes nessa tarefa, dessa missão, de nós falarmos do amor de Jesus, fazer com que o relacionamento das pessoas sejam restabelecidos com Deus e daí em diante essas pessoas serem tiradas do inferno, delas serem resgatadas dessa condenação, da maldição, da vida eterna, de um lado negativo, mas para que ela venha viver no lado bom, no lado da luz, viver com Cristo. Então você e eu somos o canal, somos canais para que essas pessoas, as pessoas que ainda não tiveram contato ou ainda não entenderam que Deus ele deu seu Filho para nos salvar, para salvar cada um de nós, que essas pessoas elas tenham ciência, elas tenham consciência daquilo que Deus fez
o motivo que Deus fez, o propósito de Jesus ter vindo à Terra, para que elas tivessem vida eterna, para que elas não se perdessem, como eu costumo dizer, né, no lamaçal, para elas não serem entregues, né, ao inferno. Então você e eu temos essa missão de propagar o Evangelho. Isso é muito importante para todo cristão. Também nós podemos dizer que é uma missão intransferível. Não tem como aquilo que Deus me chamou para fazer, o ministério, como nós já falamos, o setor que eu posso dizer que Deus quer que eu trabalhe, não tem como eu pegar esse chamado que Deus me deu e entregar para outra pessoa. Deus, ele chama pessoas com um propósito, né, com esse propósito de cumprir o ID, de falar do amor de Cristo, de compartilhar da mensagem, cada um da sua forma. Então não tem como eu pegar o ministério que Deus me deu, aquilo que Deus me deu e transferir para os irmãos, ou que os irmãos entenderem que Deus entregou, transferir para mim ou para qualquer outra pessoa. Essa missão, ela é intransferível, tá? Também nós não podemos entregar a qualquer pessoa a outras pessoas. O que Deus te deu, Ele te deu e Ele quer que você execute, para que a mensagem da salvação chegue a outras pessoas, ok? Também Jesus, ele vai nos chamar, olha só, Jesus, ele nos chama para ir até Ele, ou seja, Ele: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele nos chama até Ele, para depois nós sermos enviados por Ele, que foi o texto que nós lemos aqui, que ele fala, né? Da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, ele nos atrai para ele, para perto dele, para que depois ele nos envie, nos empurre para as nações, nos leve a outras nações, a outros povos, para que nós venhamos propagar o Evangelho, para que nós venhamos cumprir esse ID. É muito interessante ver como é que todo o plano de Deus é realizado, como todo o plano de Deus ele vai ser executado e ele precisa, né? Deus, ele não precisa, nunca precisou de nos usar, mas o desejo dele é que toda criatura, todo aquele que tem intimidade com ele, todo aquele que se rende a ele, seja usado, que possamos propagar, falar daquilo que ele fez na nossa vida. Deus, ele poderia usar o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus poderia ministrar a palavra ao coração de todo mundo, sem que eu, você, ou os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, os cristãos falassem. Mas não, ele prefere sim que você e eu sejamos usados, né? Ele deseja com que os seus filhos falem do amor que o Pai tem por cada um de nós, né? Então, é por isso que Jesus, ele nos chama e depois ele nos intima, né? Vai nos intimar, né? Perdão, a essa missão, a esse chamado, e nós vamos ser enviados pelo próprio Jesus para falar do amor de Cristo. Também, por exemplo, o texto que nós vamos ler agora aqui de Mateus 28, 19 e 20, ele vai nos dizer assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Aí, essa missão aí, essa ordenança é para todo cristão, né? O verbo aí tá... Eu não sou muito bom do português não, mas creio que está no imperativo, né? Ide, não denomina simplesmente vá você, vá pastores, vá presbíteros, vá missionários, vá evangelistas, vá diáconos. Diz que ide, ou seja, você e eu, que nós cremos na palavra de Jesus, nós cremos que ele, para o que ele veio, né, o propósito que ele veio, você e eu que nós cremos, devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ainda nesse texto, além de uma ordenança, eu vejo uma promessa, que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, queridos, não temos o que temer em relação a propagar, falar do Evangelho de Cristo, porque Ele promete estar conosco em todo o tempo. Ele promete estar nos cuidando de nós, nos capacitando, nos enchendo de sabedoria, nos enchendo de conhecimento, colocando palavras nos nossos lábios, quando às vezes pode faltar palavras, mas Ele vai estar em todo o tempo nos ajudando, nos auxiliando a cumprir o ministério, né, a cumprir, a partilhar da palavra de Deus.
Também, queridos, partilhar da palavra de Deus é um privilégio formidável, é algo tão maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Né? É uma honra ser usado por Deus. Sinta-se lisonjeado, né? Fala assim, nossa, estou servindo a Deus e isso é muito agradável ao meu coração. Também, olha um fato também, quando você e eu permitimos ser usados por Deus, nós estamos nos fazendo ser cooperadores para a obra, né? Para essa obra redentora. Nós somos ali, como podemos dizer, uma engrenagem, fazemos parte dessa engrenagem para que a obra de Cristo ela seja propagada. Então, você e eu somos pessoas, somos peças importantíssimas nessa obra. E também cumprir esse chamado, cumprir essa missão, vai tornar a nossa vida muito preciosa. Como eu falei, você e eu somos pessoas importantíssimas. Nós somos pessoas que temos aí uma responsabilidade muito grande. E isso vai tornar a nossa vida preciosa. Deus ele vai se agradar muito de ver com que nós estamos trabalhando, desenvolvendo, estamos nos empenhando na obra. Né? Então, isso, além de nos deixar alegres, contentes, isso também vai agradar o coração de Deus. Deus também, ele nos promete que ele vai nos sustentar em todo o tempo. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 33, e o texto ele vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Depois os irmãos podem estar lendo esse texto, né, lendo todo o capítulo de Mateus, aí, capítulo 6, aonde que vem falar assim, né, que ele vai... todas as coisas que nós buscarmos, primeiro nós devemos buscar a Deus, a executar aquilo que Deus nos deu, como eu posso dizer, buscar realmente nos doar para a obra, e todas as coisas que nós precisarmos, tudo aquilo que nós necessitarmos vai ser acrescentado. Ou seja, antecedendo esse texto aqui, né, vai falar que olha como os lírios do campo estão lindos, né? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão lindo dessa forma. Ou seja, nós não devemos nos preocupar com o que comer ou vestir, e muito pelo contrário, nós devemos descansar nosso coração no Senhor. Então, quando você e eu nos dispomos a cumprir o ID, a falar, a partilhar do amor, a partilhar dessa mensagem que salva, nós podemos ter certeza que Ele vai nos suprir em todas as coisas. Também eu posso dizer, né, que é uma mensagem de vida e nós devemos compartilhar, né, a salvação. Todo cristão ele é um mensageiro de Deus. Você e eu, queridos, somos mensageiros de Deus. Nós temos sempre uma palavra para entregar para aquele que carece, para aquele que necessita, né? Olha só coisas interessantes aqui. Você e eu podemos compartilhar as seguintes coisas. Nós podemos compartilhar o nosso testemunho, como que nós nos achegamos a Cristo, como que nós conhecemos Jesus. Nós podemos compartilhar com quem ainda não crê ou ainda nunca ouviu falar de Jesus, que por incrível que pareça, existem pessoas ainda que não ouviram falar de Jesus. Nós podemos falar das lições de vida que nós tivemos, que aprendemos. Também daquilo que Deus nos deu, que te fez apaixonar. Por exemplo, eu amo cantar, eu amo dançar, eu amo tocar, eu amo evangelizar, eu amo pregar, ensinar. Aquilo que Deus te deu, você pode falar para as pessoas. Isso é importantíssimo também. E também as boas novas da salvação, ou seja, a palavra de salvação. Nós podemos entregar essas mensagens, né, que é uma palavra de vida, a mensagem de vida, o que nós devemos compartilhar através desses pontos aqui que eu falei, do testemunho, de lição de vida. E você e eu sempre vamos ter algo a compartilhar, e pode ter certeza, queridos, que as pessoas elas vão ser impactadas sim, quando ouvirem e verem que Jesus faz parte da sua vida e o que Ele fez na tua vida, a transformação que Ele deu. Então, queridos, gostaram da lição de hoje? Você e eu somos canal de bênção. Guarde isso no teu coração. Quando Satanás, que é nosso adversário,
querer falar porque você não presta, que você não serve para nada, lembre-se dessa fala. Eu sou uma pessoa importante, você é uma pessoa importante. Deus nos chamou para compartilhar da palavra da salvação, para compartilhar o que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele mudou, aquilo que Ele transformou. E eu desejo, sim, falar do amor de Cristo. Declare isso no teu coração, coloque isso na sua mente. Eu creio que Deus vai fazer algo novo na sua vida, Deus vai trazer o renovo, Deus vai colocar palavras na tua boca, você vai lembrar de textos bíblicos para você falar, ministrar, você vai lembrar daquilo que você lê na Bíblia, você vai poder compartilhar daquilo que Jesus fez na tua vida. Isso é muito importante, por isso que eu quero orar nesse momento, para que você e eu sejamos homens e mulheres capacitados, cheios do Espírito de Deus, para que nós tenhamos ousadia para propagar, para falar do amor de Cristo, para falar dessa palavra, das boas novas da salvação. Feche seus olhos e vamos orar. Amantíssimo Deus, Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Também, Deus, nós te rendemos graça pela tua salvação que foi nos entregue quando Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. E, Senhor, que possamos ser homens e mulheres que sejamos canal de bênção, que possamos ser homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, que possamos ser homens e mulheres que desejamos e anelamos te servir e servir com alegria. Também, Deus, aquele que chegou a esse vídeo por algum motivo, que o Senhor conduziu a esse vídeo, que ainda não crê no Senhor, Deus, que eu peço que o Senhor esteja ministrando poderosamente e que nesse dia ele possa ou ela possa estar se rendendo ao Senhor, entregando a vida ao Senhor e Deus tendo a certeza da salvação da vida eterna. Abençoa, Deus, a vida do teu povo, abençoa a cada irmão, a cada igreja, a cada congregação, Pai. Essa é a oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe tua casa, tua família, a semana que se inicia, que não perca os nossos vídeos. Se você perdeu alguma aula, assista aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Também nossos cultos, quarta-feira, culto de estudo da Palavra do Senhor, às 19 horas. Culto também de louvor e adoração aos domingos, às 18 horas. Fique com Deus, queridos. Te espero te ver ou aqui no YouTube, vendo lá que você curtiu o nosso vídeo, assistiu o nosso vídeo, ou nos nossos cultos. Fique com Deus, queridos, e até a próxima.